Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Noite de Halloween, 2013. Eu tinha 13 anos e tinha acabado de passar uma noite incrível com amigos pedindo doces ou travessuras. Sabíamos que seria a última vez que faríamos isso juntos antes de ficarmos velhos demais. Todos morávamos a poucas ruas de distância e na volta fomos nos acompanhando até em casa. Eu fui a última pessoa andando sozinha depois de deixar Jack em sua casa. Ela até ofereceu para eu dormir lá, mas minha mãe queria que eu voltasse, já que era noite de escola no dia seguinte. A cidade onde vivíamos era pequena o suficiente para que nenhum dos nossos pais se preocupasse com a gente saindo sozinhos no Halloween. E estávamos felizes de não termos que lidar com nossos pais, nos seguindo a noite toda. Depois que vi Jack fechar a porta, comecei a andar pela rua, esperando chegar antes do toque de recolher, que era às 10 da noite. Normalmente, era às 9, mas minha mãe fez uma exceção para o Halloween, e eu estava agradecido por isso. Enquanto eu caminhava pela rua mal iluminada, comecei a ouvir um barulho vindo dos arbustos ao meu lado. Olhei, mas sem uma lanterna, não conseguia ver nada. Acelerei o passo, mas o som me acompanhava. Era como um rosnado, e por mais que eu tentasse me convencer de que era corajoso, naquele momento me senti como uma criança pequena, precisando do meu pai para me salvar. Em algum momento, minha caminhada rápida virou uma corrida. Ouvi galhos se partindo e o rosnado se transformou em latidos. Quando cheguei ao final da rua, percebi que o que estava me seguindo era um cão muito grande e incrivelmente intimidador. Parecia um pitbull, mas o mais assustador era o seu tamanho e o fato de estar mostrando os dentes e rosnando através de uma cerca baixa. Foi como se nós dois tivéssemos percebido ao mesmo tempo a altura da cerca. Eu juro que nós nos olhamos nos olhos, como se o cachorro e eu soubéssemos o que ele estava prestes a fazer. Gritei para ele várias vezes enquanto me afastava devagar. Mas claro, o cachorro pulou facilmente a cerca e veio em minha direção. Comecei a correr, mas não tinha chance contra o cachorro. Fiz a única coisa que pude pensar. Pulei em cima de um carro próximo e comecei a gritar por ajuda. Não sei se alguém me ouviu ou se acharam que era uma brincadeira de Halloween, mas ninguém veio. O cachorro saltava ao lado do carro onde eu estava, e eu rezava para que o alarme disparasse, fazendo o dono sair e talvez chamar ajuda. Mas claro, o alarme não tocou, e eu fiquei lá, sem saída. Estava chorando e rezando para que minha família notasse meu atraso e viesse me buscar. Eu estava pronta para esperar a noite toda naquele carro, até que o cachorro percebeu que poderia pular na caçamba da caminhonete para chegar mais perto de mim. Ele pulou, e antes que eu percebesse, estava deslizando para fora do carro e sendo perseguida novamente pela rua. Minha capa estava me atrasando, e com ela amarrada no pescoço, parecia que eu estava sendo sufocada. Arranquei a capa e joguei em direção ao cachorro, mas passou direto. Vi uma árvore que parecia fácil de escalar e decidi arriscar. Corri o mais rápido que pude e, como se fosse o próprio Tarzan, subi uns 3 metros em segundos. O cachorro ficou na base da árvore, pulando em minha direção, mas eu estava segura, pelo menos por enquanto. Eu me agarrava à sacola de doces, decidida a não perder uma bala sequer. Fiquei lá em cima pelo que pareceu uma eternidade, enquanto o cachorro esperava que eu descesse. Depois de 10 minutos, ele parou de latir e apenas ficou lá, me observando. Sabia que demoraria um pouco para meus pais perceberem meu atraso, então comecei a comer o doce e a encarar o cachorro. Acabei sentindo pena dele. Sabia que meus pais fariam um escândalo e exigiriam que algo fosse feito em relação ao cachorro, e eu realmente não queria que isso acontecesse. Decidi que faria o que fosse necessário para sair daquela situação por conta própria e salvar o cachorro de um destino ruim. Pensei em várias alternativas, até que tive uma ideia. A árvore onde eu estava dava para o quintal de alguém.
e logo ao lado da cerca havia uma janela. Achei que, se eu jogasse a sacola de doces com força suficiente na janela, poderia acordar as pessoas da casa e distraí-las por tempo suficiente para eu escapar. Juntei todos os doces no fundo da sacola plástica e a amassei em uma bola firme. Respirei fundo e joguei o mais forte que pude na janela. Infelizmente para os donos da casa, a janela quebrou. As pessoas acordaram e saíram pela porta dos fundos. O cachorro correu em direção a eles e aproveitei a oportunidade para descer da árvore e correr para casa. Cheguei em menos de 5 minutos e havia 2 viaturas em frente à minha casa. Acho que meus pais notaram meu atraso. Eu estava 3 horas depois do toque de recolher. Meu pai saiu para me procurar, mas não me viu na árvore. Tive que contar tudo o que aconteceu e como o cachorro fugiu, a polícia não conseguiu encontrá-lo. Os donos da casa disseram que o cachorro fugiu quando voltaram para dentro e meus pais tiveram que pagar pelos danos. Nunca mais vi o cachorro e, sinceramente, parte de mim ficou aliviada. Sei que alguns achariam que o cachorro merecia ser encontrado, mas acredito que a culpa era dos donos, não dele. Talvez essa história não tenha uma moral específica, mas ela foi completamente inesperada e eu só fico feliz de ter conseguido subir naquela árvore. O Halloween não é, de fato, minha noite favorita do ano, muito pelo contrário, mas eu suporto todas as decorações na minha casa e filmes de terror durante todo o mês de outubro, porque minha esposa, Laura, adora o feriado e eu faria qualquer coisa para fazê-la feliz. Todos os anos, distribuímos doces para as crianças da vizinhança e nos vestimos com fantasias de casal engraçadas. É divertido para ela, e eu estaria mentindo se dissesse que não gosto nem um pouco. O bairro em que moramos é extremamente agradável. Minha esposa e eu somos ambos advogados e nos saímos muito bem. Então, quando chegou a hora de comprar uma casa juntos, nos certificamos de conseguir exatamente o que queríamos. No Halloween de 2009, Laura e eu estávamos vestidos de Sam e Frodo, de O Senhor dos Anéis. Ela insistiu, e eu achei hilário. Até vestimos nosso bebê de Gollum. Estávamos distribuindo doces, como de costume, e ver as fantasias de todas as crianças da vizinhança foi bem divertido. Nunca tivemos problemas antes ao distribuir doces, mas essa noite provaria ser muito, muito diferente. Por volta das 9, Laura atendeu a porta, e em vez de ouvir doces ou travessuras, encontrou um garoto, talvez de 8 ou 9 anos, chorando em nossa entrada. Ela se agachou e perguntou o que havia de errado, mas ele não estava falando muito. Entre os soluços, ele dizia que estava perdido e que precisava de água. Laura tentou perguntar onde estavam os pais dele, mas ele não respondeu. Ela o trouxe para dentro e o levou até a cozinha para pegar água. Ela fez sinal para eu a seguir para a sala de estar, e quando o fiz, ela me disse que ia chamar a polícia. Eu disse que era uma boa ideia, mas também deveríamos esperar o garoto se acalmar um pouco e então perguntar se ele sabia o número de telefone dos pais dele. Depois da nossa conversa, Laura e eu voltamos à cozinha e o garoto não estava mais sentado no balcão. Ele estava em pé na porta dos fundos. Ambos não pensamos muito nisso. Talvez ele apenas quisesse olhar para fora. Nós o sentamos à mesa e perguntamos qual era o número de telefone dos pais dele ou se havia alguém que pudéssemos chamar para buscá-lo. Ele finalmente parou de chorar e nos disse que não sabia o número de telefone dos pais, mas sabia o do irmão dele. Ele fez a chamada e em 15 minutos o irmão dele estava à nossa porta, suado e claramente preocupado. Ele nos disse que tinha saído para pegar doces com o irmão e que, ao desviar o olhar por um segundo, ele havia sumido. Ele nos agradeceu mais do que precisava, e nós assistimos enquanto eles caminhavam pela rua, fora de vista. Eu mencionei à minha esposa como o irmão parecia nada com ele, e definitivamente era muito mais velho do que 14 anos, a idade que ele disse ter. Contemplamos ainda chamar a polícia
só para contar o que aconteceu, mas acabamos decidindo contra isso quando nosso pequeno Gollum começou a chorar e percebemos que já tínhamos o suficiente em nossas mãos. O garoto estava com o irmão agora e ele ficaria bem. Laura ainda estava preocupada, então passei as horas seguintes a tranquilizando de que tudo ficaria bem e que havíamos feito nossa parte ajudando o garoto quando ele precisava. À meia-noite, minha esposa e eu nos deitamos para dormir, com o nosso bebê no berço ao lado da cama dela. Laura continuava falando sobre como a noite foi bem sucedida, mas ainda se sentia um pouco insegura sobre o garoto que havíamos ajudado mais cedo. Comecei a ficar um pouco irritado por ela continuar tocando no assunto e, eventualmente, disse que não queria mais falar sobre isso e que a situação estava resolvida e acabada. Eu estava errado. Por volta das 3 da manhã, minha esposa me acordou. Ela disse que ouviu algo lá embaixo e sentiu que alguém estava na casa. Assim que ela disse isso, ouvi o que parecia ser passos subindo as escadas. Eu sussurrei para Laura levar o bebê para o banheiro que estava conectado ao nosso quarto e trancar a porta. Fui para o nosso armário e fechei a porta atrás de mim. Levou um segundo para eu me lembrar o código do cofre, mas respirei aliviado quando finalmente consegui abrir. Tirei minha arma do cofre e tentei ficar o mais quieto possível. Eu esperava que minha esposa tivesse levado o telefone para o banheiro com ela e estivesse chamando a polícia. Eu abri a porta do armário o suficiente para ver a porta que levava do nosso quarto para o corredor. Eu assisti enquanto um homem usando uma máscara de palhaço horripilante abria a porta e entrava no quarto. Ele caminhou em direção ao banheiro e tentou a maçaneta, e isso foi tudo que eu precisava ver. Abri lentamente a porta do armário para não alertar o homem da minha presença, enquanto apontava a arma para a cabeça dele. Com uma voz mais trêmula do que eu gostaria, eu disse: "Pare. Estou chamando a polícia. Você precisa sair." Eu não acho que ele percebeu que eu estava apontando uma arma bem na cara dele, porque ele virou rapidamente, como se fosse me atacar ou algo assim, mas assim que ele viu o que eu estava segurando, ele congelou no lugar. Minhas costas estavam voltadas para a porta, o que foi um pouco estúpido da minha parte. Eu havia presumido que o cara estava sozinho, mas rapidamente aprendi que não era o caso. Atrás de mim, ouvi alguém limpar a garganta e me dizer para colocar a arma para baixo. Um olhar na direção da voz me deixou chocado ao ver o garoto de antes, bem atrás de mim, apontando uma arma para mim. Minha mente estava a mil. Eu sabia que se eu colocasse a arma para baixo, não teria nada para me proteger ou proteger minha esposa e filho. Sempre soube que arriscaria minha vida pela minha família e não podia deixá-los na mão entregando isso a esse homem e essa criança. Naquele momento, eu decidi que realmente só havia uma opção, e tudo contava com uma coisa: que a criança não estava tão confiante quanto parecia. Eu atirei na perna do homem, e enquanto ele desmoronava no chão, me virei e derrubei o garoto, lutando para tirar a arma da mão dele. Felizmente eu estava certo. Eu pensei que se eu atirasse no cara, a criança ficaria tão chocada e assustada que não conseguiria realmente atirar em mim. Minha esposa estava gritando no banheiro, perguntando se eu estava bem, e começou a gritar quando ouviu eu dizer que estava bem. A polícia chegou apenas 5 minutos depois, já que minha esposa estava no telefone com eles desde o momento em que entrou no banheiro. Acontece que o garoto que deixamos entrar em nossa casa naquela noite destrancou nossa porta dos fundos para que seu pai pudesse entrar depois para roubar o lugar. Eu também estava certo quando disse que o irmão parecia muito mais velho. Na verdade, era seu pai que o havia enviado para nossa casa para facilitar o acesso a ele mais tarde na noite. O pai foi acusado de invasão de domicílio e acabou pegando 18 anos de prisão. E graças a Deus, ele ainda está lá dentro agora. O garoto, filho dele, foi colocado sob os cuidados da mãe, que estava tentando obter a custódia total dele devido ao histórico criminal do pai e à incapacidade de cuidar dele adequadamente. Laura e eu nos mudamos daquela casa um mês depois e fomos morar com os pais dela por um tempo, antes de encontrar outra casa. Simplesmente não nos sentíamos seguros naquela casa depois disso.
Nosso filho tem 13 anos agora e, felizmente, era muito pequeno para se lembrar do que aconteceu naquela noite. Laura e eu ainda lembramos, no entanto, e garantimos trancar todas as portas e janelas todas as noites antes de ir dormir. Halloween é uma das minhas noites favoritas do ano. Mesmo agora, como adulta, é divertido ser criança. Mas ser criança é, sem dúvida, a melhor época para celebrar o feriado mais incrível do ano. Eu tento não pensar na noite que estou prestes a escrever, mas meu terapeuta me disse que colocar as palavras no papel e talvez até compartilhá-las com as pessoas pode me ajudar a seguir em frente. Então aqui estou eu, tentando ao máximo seguir em frente de uma noite que me causou pesadelos sem fim e paranoia. Espero que alguns de vocês consigam entender por que fui deixada tão traumatizada. Eu tinha 16 anos. Para referência, sou uma mulher muito pequena, com 1,57, e estive na mesma altura desde os 15 anos, e desejo todos os dias que pudesse crescer alguns centímetros. Nesse Halloween, meus amigos decidiram que já estávamos velhos demais para pedir doces, o que foi decepcionante para mim ouvir. Enquanto tentávamos descobrir o que fazer, minha amiga Jennifer sugeriu que passássemos o tempo com seu namorado e os amigos dele. Eles estavam planejando andar por aí assustando crianças e fazendo outras besteiras das quais eu realmente não queria participar, mas me disseram que eu tinha que ir. Caso contrário, um dos caras não teria uma garota para ficar junto e eu seria egoísta se faltasse. Então, eu concordei. Todos nós ainda estaríamos fantasiados. Nesse ano, eu escolhi ser a Buffy, de Buffy, a caça-vampiros. Principalmente porque isso significava que eu poderia vestir uma roupa fofa para não ficar desconfortável a noite toda, como eu sabia que Jennifer ficaria em sua fantasia sexy de coelhinha. Quero dizer, éramos adolescentes. Ninguém deveria ter vendido essa fantasia para ela. Enfim, eu encontrei minha amiga e os caras e partimos para nossa caminhada pela cidade. Admito que estava incrivelmente chato. Notei ao longo dos anos que menos e menos crianças saíam para pedir doces no Halloween. Então, o plano que os caras tinham de assustar as crianças, eu acho, não parecia que ia dar certo. Eu fiquei aliviada, considerando que não queria causar trauma mental nas crianças em uma noite em que tudo o que elas queriam era se divertir, assim como eu. Chegamos à casa de um cara mais velho que, aparentemente, o namorado da Jennifer não gostava muito. Ele disse que ia simplesmente tocar a campainha e sair correndo, mas claro que isso não acabou acontecendo. Ele pegou uma pedra e a jogou pela janela do homem. Ele nos mandou correr e, enquanto estávamos nos afastando da casa, eu olhei para trás e notei uma figura na janela da frente que acabara de ser quebrada. Era alguém vestindo uma fantasia de Michael Myers do filme Halloween. Assustador, né? Mas era Halloween, então eu apenas imaginei que era uma coincidência. Quando chegamos ao final da rua, desaceleramos e respirei fundo antes de gritar com o namorado da Jen pelo truque que ele acabara de fazer. Então ele mencionou que também viu o Michael Myers na janela e que o cara que morava lá devia ser realmente meio maluco, já que ele claramente estava só vestido assim em casa quando não havia crianças pedindo doces. Todos riram sobre isso, mas eu juro que, quando olhei de volta para a casa, vi ele parado no gramado, imóvel, nos encarando. Eu me virei para contar ao grupo e, assim como no filme, quando todos se viraram para olhar, ele tinha sumido. Vou dizer que o filme Halloween sempre foi um dos que mais me assustaram. Então a ideia de alguém que se parecia exatamente com o psicopata do filme, nos observando, não era exatamente a melhor sensação do mundo. Quando viramos a esquina para sair do bairro, não pude evitar de continuar olhando para trás, esperando que ele estivesse lá nos seguindo, mas ele não estava. Paramos no McDonald's alguns minutos depois, compramos algumas coisas para comer e nos sentamos em uma das mesas do lado de fora. Eu estava desfrutando das minhas batatas fritas quando olhei para cima, em direção ao cinema do outro lado da rua. E lá estava ele, parado sob a luz da frente,
quase como se quisesse que eu o visse. Desta vez, não tirei os olhos dele, e quando apontei para os outros, o namorado da Jen gritou para ele que era um esquisito e para deixar a gente em paz. Mas, permanecendo em personagem, ele não disse nada e apenas inclinou a cabeça como se estivesse confuso. Não demorou muito para que ele deixasse sua postura de estátua e começasse a se aproximar lentamente de nós. O namorado da Jen estava gritando para ele ficar longe, mas assim que ele estava a meio caminho do estacionamento, acho que todos nós ficamos assustados o suficiente para começarmos a correr. A Jen correu em uma direção com o namorado e os outros 2 caras foram com eles, minha amiga Jane. Felizmente decidiu vir comigo enquanto corríamos para o bairro próximo. Depois de alguns quarteirões, chegamos a uma pausa, ofegantes, e fizemos um plano para chegar à casa dela o mais rápido possível, e se víssemos o cara novamente, avisar uma a outra para que pudéssemos continuar correndo, se necessário. Andamos por cerca de 10 minutos e não vimos nada, exceto algumas crianças pedindo doces aqui e ali. Estávamos andando por uma rua, quando uma criança que saía de uma casa à frente apontou para trás e disse: "Uau, legal, cara, fantasia de Michael Myers." Jane e eu nos olhamos antes de rapidamente nos virarmos, apenas para sermos recebidas pela aterrorizante realização de que ele estava caminhando apenas a 1,5 metro atrás de nós. Ambas gritamos e saímos correndo em direção à casa da Jane, desta vez sem parar para nada. Nós entramos na casa e, entre lágrimas, explicamos para a mãe da Jane o que estava acontecendo. Contamos tudo sobre o namorado da Jen jogando a pedra na casa do cara, o que ela não gostou e planejava relatar, e sobre o homem que estava nos seguindo a noite toda. Ela realmente achou engraçado que ele estava nos seguindo. Ela disse que merecíamos isso pelo que fizemos com a casa do cara. Nos sentamos no sofá depois de nos trocar por pijamas, e a mãe da Jane ligou para a minha para garantir que eu pudesse passar a noite. Quando ela voltou para a sala, ela estava rindo e disse que nosso amigo estava parado na calçada lá fora e que devíamos apenas dizer olá. Ficamos confusas. A Tara correu por nós enquanto espiávamos pela janela e lá estava ele, nos encarando. Nós olhamos para ele. A mãe da Jane estava de alguma forma ainda rindo quando começamos a chorar novamente, dizendo a ela que realmente não era engraçado e estávamos assustadas. Quando ela percebeu que não era uma piada para nós e que estávamos realmente chateadas, chamou o marido para ir lá fora e dizer a ele para ir embora. Ele realmente se aproximou do cara e ele apenas se afastou. Pensamos que isso seria o fim, mas não foi. Depois que Jane e eu fomos para um quarto dormir, conversamos sobre quão horrível a noite tinha sido e o quanto desejávamos que pudéssemos voltar e desfazer isso. Jane mudou de assunto e estava falando sobre um garoto que ela gostava quando ouvimos uma batida na janela dela. Definitivamente não estávamos dispostas a olhar quem era. Não éramos tão estúpidas. Ao invés disso, fomos e chamamos o pai da Jane e ele foi conosco de volta ao quarto da Jane para olhar. Ele puxou as cortinas e lá estava ele, o homem na fantasia de Michael Myers, parado bem do lado de fora da janela da Jane, encarando. Ele estava completamente indiferente ao fato de que seu pai estava ali. Ele apenas encarava a Jane e a mim. Gritamos e saímos correndo do quarto, enquanto observávamos seu pai sair correndo para confrontar o homem. A mãe dela nos disse para irmos ao quarto dela enquanto ela chamava a polícia. E quando eles chegaram, prenderam o homem. Eles nos contaram que o homem na fantasia não era o velho cuja casa havia sido vandalizada pelo namorado da Jen. Na verdade, eles não conheciam o cara. Quando foram verificar a casa, encontraram o homem estrangulado até a morte. O homem que estava nos seguindo confessou que planejava fazer o mesmo conosco. Ele apenas não esperava que um homem maior que ele estivesse em casa conosco. Ele foi condenado à prisão perpétua, então, felizmente, não preciso me preocupar com ele saindo e me machucando, mas aquela noite ainda me assombra. Espero que um dia eu possa encontrar paz e conseguir seguir em frente do que aconteceu naquela noite. Talvez um dia eu consiga,
Eu realmente amo o Halloween. O dia, não o filme. A noite de Halloween em um barco não parece a melhor maneira de passar a noite, mas meu namorado queria ir e eu sou péssima em dizer não para ele. Estávamos supostos a ir de fantasia, mas eu já estava temendo a noite, sem precisar usar uma roupa desconfortável e provavelmente irritante a noite toda. Eu só queria fazer meu namorado feliz, mas a noite acabou sendo muito diferente do que planejamos ou do que eu esperava. Chegamos ao cais cerca de 30 minutos mais cedo para garantir um lugar no barco, e eles estavam vendendo ingressos bem ali. Se você chegasse muito tarde, não conseguiria embarcar. Subimos a bordo e estava lotado. As pessoas já estavam bêbadas e agindo como idiotas, e eu não estava nada animada para a noite que estava por vir. Sempre fui introvertida, e meu namorado na época era extremamente extrovertido. Basicamente, o oposto atrai, eu acho. Olhando para trás, ele deveria entender o quão desconfortável aquela noite me deixaria, e poderíamos ter chegado a um compromisso e feito algo que ambos gostássemos. Mas com ele, tudo era sobre o que ele queria. A maior parte da noite passei sentada em uma mesa, esperando que tudo acabasse. Meu namorado me abandonou assim que viu que um de seus amigos estava lá, e isso provou ser uma noite horrível. Estávamos a 1 quilômetro da costa e eu não tinha para onde ir. Para piorar as coisas, o barco de repente parou. As luzes se apagaram e a música parou. As pessoas começaram a vaiar, como se fosse tudo uma brincadeira, mas eu sabia que havia algo errado. Comecei a perguntar à tripulação o que estava acontecendo, mas eles também não sabiam. Pessoas bêbadas e entediadas são as piores para se estar perto. Um monte delas achou que seria engraçado correr de um lado para o outro para tentar balançar o barco. Ele balançou um pouco, mas não teve muito sucesso. O capitão apareceu e fez um anúncio dizendo que estavam tentando conseguir ajuda da guarda costeira, mas não estavam tendo muita sorte em se comunicar com alguém e nos informou que poderíamos ficar ali por um tempo. Estava começando a ficar frio e eu não conseguia encontrar meu namorado em lugar nenhum. Estava tão escuro que tudo o que eu conseguia ver eram as pulseiras de luz que as pessoas estavam usando e as telas de telefone se acendendo ocasionalmente. Sentei-me perto da frente do barco e tudo o que pude fazer foi esperar. Foi quando um homem se sentou ao meu lado. Ele colocou o braço em volta de mim e, com o hálito de álcool, perguntou por que eu estava sentada ali sozinha. Empurrei seu braço para longe de mim e me levantei para sair, mas ele não gostou disso. Ele me agarrou pelo pulso e me puxou de volta tão forte que pensei que meu cóccix tivesse quebrado quando bati no convés de metal. Ele riu e disse que eu ficaria com ele pelo resto da noite. Fiquei com medo e confusa, mas sabia que a noite logo acabaria. O medo que eu sentia quase me impediu de me mover, então eu fiquei ali com aquele homem enquanto ele segurava minha mão. Finalmente, meu namorado me encontrou e perguntou o que eu estava fazendo com outro cara. Tentei contar a ele o que tinha acontecido, mas ele não acreditou em mim. Na verdade, achou que eu estava traindo-o. Em vez de me ajudar, ele simplesmente virou as costas e foi embora. Fiquei imediatamente devastada. Isso só fez com que o cara que me segurava achasse que eu era dele para sempre. Ele disse que, porque eu estava solteira agora, eu era dele, e até teve a audácia de dizer que eu iria para casa com ele naquela noite, porque ele disse que sim. Levantei-me novamente, tentando me afastar daquele psicopata, mas desta vez ele me acompanhou. Ele se posicionou ao meu lado e me agarrou pela cintura, sussurrando no meu ouvido: "Se você tentar se afastar de mim novamente, eu me certifico de que você nunca sairá deste barco." Meu coração começou a disparar. Sabia que estava em uma situação da qual não deveria fazer parte. Devia haver um jeito de me livrar daquele homem. Estávamos caminhando pela multidão quando decidi dar um golpe e correr. O empurrei para longe de mim e corri através do mar de pessoas à minha frente, com os olhos arregalados, para não esbarrar em nada que pudesse me atrasar.
Encontrei o banheiro feminino e quando entrei, chorando, a outra mulher dentro perguntou o que havia de errado. Eu lhe contei sobre o cara que me seguia e quando ele entrou pela porta à minha procura, nenhuma das mulheres que estavam me confortando hesitou em pular em cima dele, derrubando-o no chão. Estava tão escuro que não consegui ver exatamente o que estava acontecendo, mas seus gemidos e gritos deixavam claro que o que quer que elas estivessem fazendo não estava sendo agradável. Escutei e observei o máximo que pude enquanto elas o socavam e chutavam até que ele ficasse inconsciente. Enquanto o arrastavam para fora do banheiro, as luzes se acenderam e todos se viraram para olhar. Deve ter sido uma visão e tanto, pois todos ficaram chocados ao vê-lo. Ele parecia pior do que eu pensava. Eu só consegui ver um pouco na escuridão, mas quando as luzes se acenderam, era fácil ver o estrago que haviam feito nele. Seu rosto se tornara quase irreconhecível, suas roupas estavam quase completamente rasgadas e seu corpo estava vermelho, de um jeito que ele definitivamente teria hematomas na manhã seguinte. O capitão conseguiu entrar em contato com a guarda costeira e a polícia usando o celular de alguém, e ele se certificou de que chegássemos ao cais o mais rápido possível para que o cara pudesse receber atendimento médico, já que ele claramente precisava. A polícia estava lá para nos receber quando chegamos, e eu, juntamente com as mulheres que o socaram até deixá-lo inconsciente, fomos interrogadas sobre o que havia acontecido. Outras pessoas que testemunharam ele me segurando confirmaram minha história. O que realmente me preocupava, porém, era o fato de que eles me viram lutando sentada com aquele cara. Perceberam que era um problema e ainda assim não fizeram nada. O homem foi preso após deixar o hospital e foi acusado de assédio. Ele recebeu apenas 90 dias e uma pequena multa de $400. Também foi ordenado que ficasse longe de mim e não me contactasse de forma alguma. Ele nunca admitiu o que fez, negou tudo e disse que eu inventei tudo para fazê-lo parecer mal, até ameaçou me processar por um tempo. Mas havia testemunhas suficientes e tudo o que eu disse sobre o que aconteceu foi provado como verdadeiro. Terminei com meu namorado na noite seguinte à festa no barco e não falei mais com ele desde então, por razões óbvias. Mais do que tudo, sou grata por aquelas mulheres que me salvaram. Elas sabiam que eu estava em apuros e não hesitaram em me ajudar. Na verdade, ainda sou amiga da maioria delas. Em todo Halloween, saímos juntas e sempre cuidamos umas das outras se precisarmos. Antes de qualquer coisa, a coisa mais importante que devo mencionar é que tudo o que fizemos naquela noite era para ser só uma brincadeira. Tudo em boa diversão ou algo assim. Quer dizer, não havia como prever o que aconteceria. Nunca teríamos feito isso se soubéssemos que alguém iria se machucar. E nunca tivemos a intenção de causar mal a ninguém. Mas, infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu. Eu e meus amigos, que vou chamar de Ren e Oliver, estávamos tentando decidir o que fazer no Halloween. Tínhamos 15 anos e achávamos que isso significava que éramos muito velhos para pedir doces, mas também não queríamos passar a noite toda em casa. O Halloween era numa sexta-feira aquele ano, o que significava que nosso horário para voltar para casa era mais tarde do que nos outros dias da semana. Queríamos aproveitar esse tempo extra fora na noite mais divertida do ano, fazendo algo que fosse, no mínimo, emocionante. O que inventamos era cruel, mas na época pensamos que seria engraçado. Se alguma coisa, acabou sendo assustador para nós e para a pessoa que decidimos assustar. Vivíamos em uma cidade relativamente grande nos subúrbios. Ren, Oliver e eu morávamos no mesmo bairro, e a alguns quarteirões de nós morava uma acumuladora, e não o tipo que mantém tudo confinado em casa. O terreno dela estava cheio, com pilhas de lixo de pelo menos 2 metros de altura no gramado e no quintal. Havia até lixo encostado na cerca do quintal do vizinho. Todos nós sabíamos quem ela era, mas ninguém a via com muita frequência. O jornal tentou entrevistá-la algumas vezes sobre a bagunça, mas ela sempre recusava.
Pensamos que provavelmente era porque ela devia estar envergonhada pelo que a casa dela havia se tornado. Nosso plano era o seguinte: íamos nos esgueirar ao redor da casa e bater nas portas e janelas, balançar as maçanetas, fazer sons de fantasmas, o que pudéssemos fazer para assustá-la um pouco. Eu sei, você provavelmente está pensando que isso foi apenas maldade, e eu queria ter alguma desculpa para as nossas ações, mas realmente não tenho. De qualquer forma, quando anoiteceu, encontrei com Ren e Oliver, e vestidos com nossas fantasias, todos nos dirigimos para a casa dela. Algumas pessoas perguntaram do que estávamos fantasiados, e a única resposta que conseguimos dar foi: assaltantes de banco, já que todos estávamos vestidos de preto com meias ridículas sobre os rostos. Eu já estava constrangido com o quão ridículo devíamos estar, mas, olhando para trás, realmente deveria ter me preocupado com o que estávamos prestes a fazer. Chegamos à casa dela, e eu já estava nervoso. Para o bem da história, vou chamar a mulher de Emily. Quando entramos no quintal dela, fomos recebidos por um cheiro que só posso descrever como lixo e morte. Era tão ruim que implorei aos outros para fazermos outra coisa, porque achei que ia vomitar com a meia cobrindo meu rosto. Eu estava engasgando, mas eles só disseram para eu aguentar. Tentamos olhar pela janela para ver se ela estava dentro, mas não havia como ver nada. Estava bloqueada com lixo por dentro. Escutamos o que parecia uma TV ligada lá dentro, então tomamos isso como prova de que ela estava lá. Ren disse que o primeiro passo seria cada um de nós ir a uma janela diferente ao redor da casa e começar a bater para tentar assustá-la. Eu fui para o quintal, o que foi uma jornada pelo lixo e comida podre. Eu estava arrependido de cada segundo que passava lá, mas não queria pedir para ir embora de novo. Não queria que os caras pensassem que eu era um medroso ou algo assim. Cheguei até a porta de vidro que dava para a cozinha e comecei a bater. Enquanto eu batia, observei dentro da casa e vi um movimento vindo de um cômodo fora da minha visão. Fazendo o caminho pelo lixo e se aproximando da porta onde eu estava, vi Emily. Fazia anos que eu não a via, e soltei um suspiro quando ela apareceu. Ela parecia horrível, e quando digo horrível, não me refiro a feia, mas doente, fisicamente doente. Havia olheiras enormes sob os olhos dela, e ela devia ter ganhado uns 70 quilos desde a última vez que a vi. Suas roupas estavam extremamente sujas, e obviamente ela não tomava banho há muito tempo. Fiquei parado por um momento antes de perceber que precisava me esconder, mas meus pés estavam presos no lixo onde eu estava, e por mais que tentasse me mexer, não havia como sair dali antes que ela me visse. Então ouvi uma batida na porta da frente. Ela deve ter ouvido também, pois se virou na outra direção. Fiquei aliviado. Oliver pulou ao meu lado para perguntar o que eu estava fazendo. Quando contei que estava preso, ele começou a ficar preocupado. Ren veio ver o que estávamos fazendo, e ambos decidiram que a coisa mais engraçada seria me deixar lá para ver se ela me pegava. Que amigos, hein? Eles bateram na porta de trás e saíram de vista, enquanto eu observava a Emily se aproximar, subindo sobre o lixo dentro da própria casa, até abrir a porta de vidro, com um sorriso assustador. Ela me viu ali, lutando para me levantar e sair dali, e deu uma risadinha. O tipo de risadinha que uma menina faz quando ganha uma boneca no Natal. Parecia que ela tinha uma força sobre-humana, do jeito que me ergueu e me puxou para fora do monte de lixo. Ela praticamente me arrastou para dentro, enquanto eu me debatia e pedia desculpas, implorando para ela me soltar. Continuei gritando para os meus amigos me ajudarem. Olhei para eles enquanto viam ela me levar cada vez mais para dentro da casa, até que não conseguia mais vê-los. Eles pareciam assustados por mim também, e tudo o que pude fazer foi torcer para que chamassem ajuda. Depois de me arrastar pela imundície dentro da casa, ela me levou para o que presumi ser a sala de estar e me fez sentar num sofá coberto de fezes. O cheiro era ainda pior do que do lado de fora. Eu estava engasgando, e por mais que tentasse, não consegui segurar o vômito. Vomitei em cima de mim mesmo. A primeira coisa que ela disse me deu arrepios.
Em uma voz que só posso descrever como a de alguém falando com um bebê, ela disse: "Ah, querido, deixa a mamãe limpar você. Você se sujou de novo." Eu estava aterrorizado. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 30 minutos naquela casa, ouvi sirenes. Senti um alívio enorme quando ouvi a polícia bater na porta. Emily atendeu, e quando perguntaram se eu estava lá dentro, ela disse que a única pessoa com ela era seu bebê. Eles pediram para verificar, e ao contornarem um monte de lixo que me bloqueava da vista deles, ficou claro que eu não era o bebê dela. Eles me disseram para me levantar e ir com eles, mas ela não gostou nem um pouco dessa ideia. Começou a gritar que eles não podiam levar o bebê dela. Ela se lançou na minha frente e não me deixava ir. Eles continuaram dizendo para ela sair do caminho, mas ela não saía. E quando um deles deu um passo para frente, ela avançou. Um dos oficiais gritou: "Taser! Taser! Taser!" E em segundos, ela estava no chão. Bem, ela estava no lixo, mas para o propósito dessa história, vou dizer que era o chão. Eles a prenderam e me tiraram da casa para o hospital. Eu tive que tomar um banho lá, já que eu estava coberto com sabe-se lá quais bactérias e doenças que preenchiam aquela casa. Felizmente, eu não fiquei doente, e além do trauma mental, aquela noite acabou completamente bem. Emily foi levada para algum tipo de lar ou hospital psiquiátrico, ou algo assim, e a casa dela foi condenada e eventualmente demolida. Eu não ouvi muito sobre ela desde então, exceto que ela ainda está lá. Não posso evitar me sentir um pouco culpado pelo que aconteceu naquela noite. Se tivéssemos apenas deixado ela em paz, ela nunca teria sido colocada em uma posição onde seria atingida por um taser ou machucada de qualquer forma. Mas também não posso evitar sentir que ajudamos ela ao tirá-la daquela casa, e isso levou a ela a receber a ajuda mental que claramente precisava. É algo que está na minha mente constantemente. Definitivamente, foi o pior Halloween que já tive, e de longe, o mais assustador. Eu trabalhava em uma lavanderia, o que já é assustador por si só. Fazemos o serviço de lavanderia aqui, e você não quer saber as coisas que já vi, as coisas que os clientes têm a audácia de trazer aqui, quando a única solução seria queimar o que eles trazem. Mais vezes do que você imagina, temos que dizer para as pessoas virem buscar suas roupas sujas, porque simplesmente não conseguimos lavá-las, ou não queremos. Eles sempre voltam e acabam lavando as coisas nas nossas máquinas de qualquer maneira, mas, ei, se eu não tenho que tocar nessas coisas, tudo bem. Agora, a história que vou contar ainda me deixa confusa até hoje. Era Halloween de 2007. Estávamos programados para fechar mais cedo, mas meu chefe acabou me pedindo para ficar até tarde, porque ele achava que ser a única lavanderia aberta na noite de Halloween parecia uma boa oportunidade de negócio. Acho que ele não teria pensado nisso se fosse ele quem tivesse que ficar lá. Então, em vez de fechar às 6 da tarde, iríamos fechar às 11. Ele me prometeu hora extra em dobro, então topei. Meu chefe saiu por volta das 7, me deu as chaves e disse para eu trancar tudo antes de sair. Eu realmente pensei que seria uma noite super tranquila, mas não foi. Muitas pessoas mais velhas vieram lavar suas roupas. Eles disseram que estavam gratos pelo horário estendido no Halloween, já que significava que haveria menos crianças na loja do que o habitual. Por volta das 10, todos já tinham ido embora, e eu não esperava mais ninguém naquela noite. 20 minutos antes do fechamento, um homem entrou. Ele vestia roupas rasgadas e sujas e cheirava a álcool e acho que drogas. Tento não julgar, então avisei que ele não teria tempo de secar suas coisas antes de fecharmos, mas ele ainda poderia usar a lavadora se não se importasse em levar as roupas molhadas com ele. Eu teria ficado mais tempo para ele secar as roupas, mas prometi ao meu marido que chegaria cedo o suficiente para ajudar a colocar as crianças na cama, e 11 já estava no limite.
Não sabia o que pensar quando ele tirou roupas ensanguentadas do saco de lixo preto que carregava. E quando digo ensanguentadas, não falo de sangue seco. Quero dizer que, quando esse cara tirou as roupas do saco, elas estavam encharcadas e pingando sangue. Eu o encarava de olhos arregalados. Ele deve ter percebido, porque se virou para mim e perguntou se tínhamos água sanitária, e disse que era açougueiro e que aquelas eram suas roupas de trabalho. Ele comprou água sanitária e tudo o que consegui responder foi: As roupas batiam contra as laterais da lavadora enquanto ele as colocava, e eu observava a água e o sabão ficarem vermelhos escuros enquanto a máquina agitava as roupas. Quando o alarme finalmente tocou, sinalizando que o ciclo havia acabado, fiquei aliviada. Ele escolheu o ciclo rápido, então era apenas cerca de 10 horas quando ele terminou, e eu estava animada para ir para casa. Mas, quando ele tirou as roupas, elas ainda estavam longe de estarem limpas. Ele veio até o balcão e pediu, na verdade implorou, para que eu o deixasse lavá-las de novo. Isso significava mais 30 minutos com esse cara bem suspeito, lavando litros de sangue das roupas dele. Disse que era sangue falso que comprou na loja de Halloween para uma pegadinha que estava pregando em seus amigos naquela noite, mas acabou escorregando e se lambuzando todo. Eu também não acreditei nisso, mas não queria que ele soubesse disso, então concordei em deixá-lo passar as roupas na máquina de novo. Ele reiniciou a lavadora, depois de adicionar mais água sanitária, e a água ficou clara dessa vez. Ele perguntou se eu queria ouvir uma história de terror, e Deus sabe que eu não queria, mas de novo, achei que dizer não a esse homem não era uma opção, então apenas disse: claro. E aqui está o que ele contou. Um homem caminhava em um beco à noite quando sentiu um impulso. Um impulso que vinha sentindo de tempos em tempos, durante anos. Ele sempre se segurava e aprendia a ignorá-lo, mas dessa vez ele não conseguia. Ele não queria. Precisava ceder. Precisava satisfazer esse desejo que estava sentindo. Parecia que, se não o fizesse, ele morreria, que sua alma morreria. Era um desejo. O desejo de matar. O homem experimentava a morte desde criança. Dissecava animais mortos que encontrava e se fascinava de maneira estranha com serial killers e a forma como eles pensavam. Ele se relacionava com eles e até queria ser como eles às vezes. Bem, a versão bonita de prisão deles, pelo menos. Matar animais era bom, mas nunca era o suficiente. Quando chegou à idade adulta e conseguiu um emprego, subir de nível era tudo em que conseguia pensar. Ele se viu naquele beco, totalmente preparado para avançar para o próximo nível. Ele só não sabia exatamente como. Não tinha um plano ou sabia aonde ir, quem procurar. Só sabia que aquela era a noite. Ele caminhou pelo centro da cidade e viu uma mulher parada na esquina. Ela era, obviamente, uma garota de programa, e ele perguntou se podia comprar os serviços dela e se eles podiam ir para um beco, já que ele não tinha outro lugar para levá-la. Ela concordou, e eles caminharam juntos para a escuridão. Enquanto caminhava atrás dela, viu um velho cano de metal enferrujado no chão, ao lado de uma lixeira. Ele pegou e a acertou na nuca com o cano. Atingiu-a com tanta força que ela caiu no chão, completamente inconsciente. Sua cabeça começou a jorrar sangue, e ele nunca tinha visto tanto sangue sair de um corpo humano antes, e ficou fascinado com aquilo. Sentou-se ao lado dela e colocou as mãos no sangue, esfregando-o por todo o rosto e roupas. Ele a pegou e colocou a cabeça dela no colo, observando o sangue escorrer por seu corpo. A sensação que teve foi indescritível, algo que nem sabia explicar. Eu disse para ele parar de contar a história, pois estava me assustando e me deixando enojada, e felizmente ele parou. Antes que eu percebesse, o alarme da máquina soou de novo, e ele estava colocando suas roupas molhadas e rosadas no saco e saindo pela porta. Fiquei com um pouco de medo de sair depois dele, mas só queria ir para casa. Peguei minhas coisas, tranquei tudo e corri até o carro na noite. No dia seguinte,
Quando fui abrir a lavanderia de manhã, havia policiais me esperando, e eu instantaneamente soube o porquê. Não havia outra explicação. Quando me perguntaram se um homem tinha entrado com roupas ensanguentadas na noite anterior, contei tudo a eles. Perguntei como sabiam que ele tinha vindo, e eles disseram que conseguiram segui-lo pelas câmeras de segurança e câmeras de rua, e o viram entrar na lavanderia pela câmera do outro lado da rua. Acontece que a história que ele contou era verdade, e claro, era sobre ele. Felizmente, a mulher que ele obviamente tentou matar sobreviveu por pouco, depois que alguém a encontrou caída não muito tempo depois de ela ter sido golpeada. Ela perdeu muito sangue na região da cabeça e estava em suporte vital, mas era esperado que se recuperasse com o tempo. Eles ainda não encontraram o homem. Terrivelmente, ele ainda está à solta. E graças a Deus, eu não o vi desde então. Não houve outros casos parecidos. Logo não sei se ele tentou algo de novo. Fico de olho nas notícias e rezo para que ele nunca tente machucar ninguém de novo, mesmo que, pelo que ele disse, eu saiba que provavelmente vai. Tenho medo por qualquer um que precise enfrentar esse homem maligno. Não sei o que faria se eu visse novamente, mas sei de uma coisa: nunca jamais vou trabalhar até tarde em uma noite de Halloween em uma lavanderia outra vez. Eu não sou uma daquelas pessoas que acha que crianças não deveriam ganhar doces no Halloween. Crescendo, eu até odiava as pessoas que entregavam maçãs e pretzels. Era sempre uma decepção. Mas um ano, eu estava trabalhando tanto que esqueci de comprar doces até literalmente o dia. E quando fui à loja, não havia mais nada. A única coisa que sobrou foram uns pretzels idiotas em forma de fantasma e teia de aranha. Mentalmente, gritei comigo mesma, mas não tive outra escolha senão pegar aquilo e entregar na noite em que as crianças iriam bater à porta. Durante toda a noite, cada vez que eu entregava os pretzels, eu me desculpava com as crianças e prometia que no próximo ano teria barras de chocolate de tamanho grande. Ninguém parecia chateado com os pretzels e algumas crianças até me disseram que ficaram felizes de ganhar, mas acho que estavam só sendo educadas. Estava tudo bem até por volta das 10, quando abri a porta para um grupo de adolescentes que ficaram visivelmente insatisfeitos com o que eu tinha para oferecer. Fiquei surpresa por eles terem a audácia de reclamar e me chamarem de perdedora gorda por dar pretzels em vez de doces. Um deles até exigiu que eu desse dinheiro para compensar o Halloween estragado e por não ter dado doces de verdade. Depois do quinto insulto, simplesmente fechei a porta. Ouvi um deles chutá-la enquanto saíam, e um deles gritou: "Você vai se arrepender disso." Eram só crianças estúpidas, então eu não achava que realmente fariam algo por conta dos pretzels. Apaguei as luzes da varanda para sinalizar que tinha acabado de entregar coisas naquela noite, e fui sentar no sofá para assistir filmes de terror com pipoca. Algumas horas depois, enquanto assistia ao filme Halloween, ouvi um barulho de vidro quebrando vindo da porta da frente. Fui ver o que era e encontrei uma pedra com um bilhete amarrado que dizia: "Você se arrepende agora?" Acredite ou não, eu ri um pouco porque parecia bobo e coloquei a pedra e o bilhete no balcão da cozinha. Fui buscar uma lona para cobrir a janela quebrada, pois estava prevista uma pequena tempestade para o dia seguinte. Obviamente fiquei furiosa. Quando voltei com a lona, ouvi outro som de vidro quebrando, dessa vez vindo do quarto do outro lado da casa. Novamente, havia uma pedra com outro bilhete que dizia: "Sua porca gorda, nós vamos te matar." Dessa vez, senti meu estômago afundar, e não houve risada. Aquilo não era mais divertido. Peguei o telefone e liguei para a polícia, que me disse que estava muito ocupada naquela noite e que poderia demorar até que alguém viesse. Me disseram para ligar de novo se a situação piorasse, mas que, enquanto ninguém estivesse me machucando, não poderiam dar prioridade sobre outros chamados. Cobri as janelas com lonas e tentei continuar o filme, mas não conseguia me concentrar. Ficava pensando no bilhete
e no fato de que estava completamente vulnerável com as janelas quebradas daquele jeito. Logo depois, ouvi o alarme do meu carro disparar. Não ousei abrir a porta para sair e ver o que era. Subi e olhei pela janela do quarto. O para-brisa estava totalmente estilhaçado e o carro todo estava danificado. Tudo o que conseguia pensar era que essas crianças deviam estar insanas para fazer isso por causa de pretzels idiotas. De repente, pedras e tijolos começaram a ser jogados em todas as janelas da casa. Uma passou raspando pela minha cabeça enquanto eu olhava pela janela. O som de vidros quebrando era ensurdecedor e eu gritava enquanto o pânico tomava conta. Assustada pela minha vida, liguei para a polícia novamente e pedi que viessem imediatamente. Vi os vizinhos saírem para ver o que estava acontecendo e gritei para que chamassem a polícia e voltassem para dentro. Corri para descer as escadas para buscar refúgio na casa de algum vizinho, mas isso nunca aconteceu. No final das escadas estava o mesmo grupo de adolescentes de antes, agora com bastões e cordas. Corri de volta para o meu quarto e tranquei a porta, mas isso não os deteve. Eles arrombaram a porta como se fosse nada e correram na minha direção, gritando como se estivessem em uma batalha. Eles me agrediram, gritando insultos e rindo. Lembro-me de estar no chão, sentindo meu corpo entorpecer com cada golpe. O que mais me perturbou foi o riso. Eles estavam aproveitando o que faziam. Eventualmente, só vi escuridão. A polícia chegou algum tempo depois e me encontrou encolhida no chão do quarto, machucada e ensanguentada. Chamaram uma ambulância, que me levou ao hospital, onde passei a noite com 8 costelas quebradas, uma clavícula fraturada, ligamentos rompidos, várias lacerações, uma órbita ocular e o crânio fraturados. Os médicos disseram que, com a surra que levei, tive sorte de não ter lesões internas graves ou danos cerebrais. Passei alguns meses no hospital e tive que me mudar para a casa da minha mãe para me recuperar. Felizmente, esses idiotas foram estúpidos o suficiente para se gabarem na escola. Contaram para a pessoa errada, que acabou indo à polícia. Ao todo, 8 adolescentes entre 14 e 17 anos foram presos e acusados de invasão, tentativa de homicídio e agressão com arma. Todos foram julgados como adultos e receberam penas entre 12 e 25 anos. Alguns fizeram acordos para contar o que aconteceu e reduziram suas penas, e fiquei aliviada por terem recebido o tempo que receberam. Recuperei-me totalmente, e a única sequela que ficou foi o PTSD daquela noite. Hoje, estou viva para contar a história. É seguro dizer que não entrego mais pretzels. Não entrego nada. Recuso-me a atender a porta na noite de Halloween, e não quero correr o risco de irritar as crianças erradas e talvez repetir a noite mais assustadora da minha vida.